Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar a aula 14 de Geometria Analítica. Objetivo. O objetivo desta aula é definir, encontrar as equações e esboçar as cônicas, parábola, elipse e hipérbole. As cônicas, parábola, elipse e hipérbole. Parábola. Definição 1. Uma parábola é o lugar geométrico dos pontos do plano, tais que sua distância a um ponto fixo f, chamado de foco, é igual a uma reta fixa chamada de diretriz. Observe na figura ao lado que o lugar geométrico em vermelho é exatamente uma parábola. E um ponto P dessa parábola, se você calcular a distância do ponto P até a reta D, que é a distância de P a E, é igual à distância do ponto P até um ponto fixo chamado de F, que é o foco da parábola. Então, qualquer ponto que você pegar desse lugar geométrico, isso vai acontecer. A distância de P à reta D, que eu estou chamando de diretriz, é igual à distância de P até F. Elementos da parábola. Aqui eu tenho uma parábola, a diretriz, a reta azul, Aqui em vermelho está a parábola. Então vamos identificar cada elemento dessa parábola. Então o primeiro é F, que é o foco da parábola, a reta em azul é a diretriz da parábola. Então a reta que passa pelo foco e é perpendicular à diretriz é chamada de eixo focal. Eu estou representando pela reta E. Ela passa pelo foco e é perpendicular à diretriz. Com isso, essa reta vai interceptar a parábola em um ponto, e esse ponto é chamado de vértice da parábola. Podemos observar que a distância do foco ao vértice é a mesma distância do vértice até a diretriz. Isso é muito importante. Bom, outro segmento importante é o segmento que passa pelo foco e é perpendicular ao eixo focal e toca em dois pontos da parábola, no caso L e R. Esse segmento é chamado de latus retum. Bom, a parábola existe outros elementos, mas esses aqui são os principais elementos que vamos utilizar nessa aula. Seja uma parábola no plano x ou y de vértice 0, 0 e foco 0C. Então a equação da parábola é dada por x² igual a 4CY. Bom pessoal, agora queremos mostrar que se você tem uma parábola no plano x ou y, de vértice na origem e foco de coordenada 0C, a equação é dada por x² igual a 4CY. De fato isso é verdade, Seja um ponto P, xy da parábola, observe aqui eu tenho uma parábola em vermelho, no plano xy, o vértice na origem, e aqui essa reta em azul é a diretriz. E eu estou tomando aqui um ponto P de coordenada xy. Bom, então qual seria aqui a equação da reta do eixo focal, por exemplo? A equação do eixo focal é exatamente o eixo y. E a equação da diretriz, ela passa exatamente pelo ponto menos C. Isso a gente pode observar pelo foco. Se o foco tem coordenada 0 e C, esse ponto aqui é C. Então, como a distância, pela definição de parábola, a distância de F a V é C, então a distância de V até a diretriz também é C. Então, esse aqui é o ponto menos C e a equação da diretriz é y igual a menos C. Então vamos lá. Então eu tenho um ponto P da parábola, tenho o foco, e tenho aqui a diretriz. Então sabemos pela definição de parábola que se você tomar, agora vamos usar a álgebra vetorial para resolver esse problema, não sei se vocês lembram, as aulas iniciais de vetores, então nós vamos considerar o vetor FP, e o vetor PE. Então, pela definição de parábola, o que acontece? A norma do vetor FP e PF são iguais. A distância do foco até o ponto P é igual à distância de P até a diretriz, pela definição de parábola. Então, vamos lá.
Então, se a norma de FP é igual à norma do vetor EP, nós temos que as coordenadas de FP vão ser x menos 0, y menos c, e as coordenadas de EP vai ser x menos x e y mais c. Bom, a norma desse vetor aqui vai ficar raiz quadrada de x ao quadrado mais y menos c ao quadrado igual a raiz quadrada de y mais c ao quadrado, porque quando eu fiz x menos x deu 0. Bom, resolvendo dentro as contas dentro dessa primeira raiz, nós temos x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2yc mais c ao quadrado. Que é igual, resolvendo também esse quadrado, vai ficar quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, que vai dar 2yc mais c ao quadrado. Vou elevar ao quadrado os dois lados da igualdade, aí nós vamos ter x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2yc mais c ao quadrado igual a y ao quadrado mais 2yc mais c ao quadrado. Bom, observe que você pode cancelar o y ao quadrado com y ao quadrado, o c ao quadrado com c ao quadrado, e passando esse menos 2yc para o outro lado, nós vamos ter a seguinte equação: x ao quadrado é igual a 4cy, que é exatamente a equação dessa parábola no plano xy, o que nós queríamos encontrar. Equações da parábola. Bem, pessoal, então podemos fazer o mesmo procedimento para encontrar as equações da parábola na primeira, na segunda, na terceira e na quarta figura. Então, na primeira foi o que nós fizemos. Nós temos aqui uma parábola de foco 0C, com vértice na origem, ou seja, com cavidade voltada para cima, e ficou x ao quadrado mais 4cy. Logo abaixo, nessa figura abaixo, eu tenho uma parábola. O vértice também é na origem do sistema, só que a concavidade voltada para baixo. Observe que o foco é de coordenadas 0 e menos c. Então, o que vai mudar, as contas são bem análogas feito pela figura 1. Então, nós temos x ao quadrado igual a menos 4cy. Só vai mudar esse sinal aqui. Nesse lado direito, essa primeira figura do lado direito, nós temos uma parábola de vértice na origem, e com cavidade voltada para a direita. E o foco está em C0, então qual vai ser a equação dessa parábola? Essa parábola vai ter a equação y ao quadrado igual a 4cx. Então, já logo abaixo dessa figura, nós temos outra parábola que a concavidade está voltada para a esquerda, as coordenadas do foco é menos c e 0, o vértice também está na origem do sistema xy, e se fizermos aquelas contas, nós vamos encontrar y ao quadrado igual a menos 4cx. Então, vamos utilizar, vamos observar essas 4 equações para a parábola. É só observar vértices, focos e concavidade da parábola, e aí podemos identificar a equação e a parábola. Exemplo 1. No exemplo 1, encontre a equação e esboce a parábola de vértice na origem e foco menos 4 e 0. Então, observe que se você marcar primeiramente no plano x, o, y o vértice na origem e marcar o foco menos 4 e 0, nós podemos observar que a concavidade vai ficar voltada para a esquerda, vai ser voltada para a esquerda. Então, observando o nosso quadro de equações, a equação dessa parábola vai ter a forma y ao quadrado igual a menos 4cx. E qual vai ser o valor de c? O valor de c, se você observar, se marcando o vértice V0 e o foco menos 4c, o c é exatamente essa distância aqui. Essa distância mede 4, então c é 4. Isto é, a concavidade é voltada para a esquerda, portanto a equação da parábola é y ao quadrado igual a menos 16x. Eu substituí o c por 4, ficou menos 16x. Bom, outra observação importante é o eixo focal. O eixo focal é exatamente a reta y igual a 0, o eixo x. A diretriz é a reta d, x igual a 4. Como encontrei essa diretriz? Nós sabemos pela definição de parábola que a distância do foco ao vértice
é igual à distância do vértice até a diretriz. Então, se de F a V é 4 unidades, então do vértice até a diretriz vai ter 4 unidades. Então, e ela passa exatamente em 4 no eixo X. Então, a reta é D, x igual a 4. A medida do lactus reto. Bem, pessoal, a medida do lactus reto é um segmento que ele é perpendicular ao eixo focal, no caso o eixo X, né? E toca em dois pontos da parábola, né? Então, podemos observar aqui que se substituirmos as coordenadas do ponto F na equação, é fácil encontrar as coordenadas do ponto L e do ponto R. E é fácil constatar também que o lactus reto tem medida 4C. Então, basta multiplicar 4 vezes 4, dá 16 unidades de comprimento. E observe aqui que tem 8, que é a metade do lactus reto, e aqui mais 8, que é a outra metade do lactus reto. Pois, então, temos aí a equação e esboçamos essa parábola. Elipse. Definição 2. Uma elipse é o lugar geométrico dos pontos do plano cuja soma das distâncias a dois pontos fixos, F1 e F2, é sempre constante. Então, observe o lugar geométrico de uma elipse, essa parte vermelha, né? Essa é o lugar geométrico da elipse. Aqui eu tenho o ponto F1 e F2, que são os focos da elipse, né? E eu tomei um ponto P da elipse. Então, se eu fizer aqui o módulo do vetor PF1 mais o módulo do vetor PF2, pela definição de elipse, isso é uma constante. Eu vou chamar essa constante de 2A e considerar o A positivo. Elementos da elipse. Bom, pessoal, vou citar aqui alguns elementos, né, da elipse que vamos utilizar nessa aula. Então, aqui eu tenho a elipse em vermelho, né? Os pontos F1 e F2 são os focos, aqui está o foco F1 e F2. A reta é o eixo focal, então a reta determinada pelos pontos F1 e F2 é chamado eixo focal. E esse eixo focal vai cortar a elipse em dois pontos, que chamaremos de vértices, que é o V1 e o V2, né? O ponto C, né? O ponto C, que é exatamente o ponto médio do segmento F1, F2, ou ponto médio do segmento V1 e V2, eu vou chamar de centro, né? A reta N é a reta normal da elipse, mas aqui basta pegar no ponto C e traçar uma reta perpendicular ao eixo focal. Essa reta, vamos chamar ela de reta normal. O segmento V1, V2, então vamos lá, o segmento V1, V2, né, é chamado de eixo maior da elipse, né? O segmento AB, observe que a interseção da reta normal com a elipse, nós temos o ponto A e B. Então, esse segmento AB é chamado de eixo menor da elipse. Bom, e no caso da elipse, nós temos dois lactus retos, né? Então, no foco 1, nós temos aqui um segmento perpendicular ao eixo focal que passa por foco F1 e toca em dois pontos da elipse, que é o ponto L1 e R1, esse é um lactus reto. E no outro foco nós temos também um segmento perpendicular ao eixo focal, né, que passa pelo foco F2 e toca em dois pontos da elipse, é chamado também de lactus retos, o L2, R2. Bem, pessoal, como fizemos para a parábola, queremos encontrar uma equação para uma elipse, né? Então, seja uma elipse no plano XOY de focos F1, então vou considerar o foco de coordenadas -6, 0, e F2 de coordenadas 6, 0, C positivo. Então, a sua equação é dada por x² sobre a² mais y² sobre b² igual a 1. Bom, nas nossas contas, nós vamos definir quem é esse b, né? Então, nosso objetivo é encontrar uma equação desse tipo, uma equação, eu considero uma equação simples para a elipse, né, nos planos x ou y. Então, vamos lá. De fato, essa é a equação da elipse, né? Seja um ponto P, xy, um ponto da elipse, né? Uma elipse de focos, né? F1 de coordenadas -6, 0 e F2 de coordenadas 6, 0. Então, observe aqui a figura, eu peguei uma elipse, né?
aqui os focos F1 de coordenada menos 6, 0, F2, 6, 0 e um ponto P da elipse de coordenada XY. Né? Então, pela definição de elipse, o que é que nós temos? Se eu pegar esse vetor PF1, a norma dele, e somar com a norma do vetor PF2, isso vai ser sempre constante para qualquer ponto da elipse. E eu estou chamando essa constante de 2A, tomando A positivo. Né? E podemos observar, porque aqui nós temos um triângulo formado pelos pontos F1, P e F2, que 2A, que é a soma dessa distância, é maior que 2C. Que 2C, quem é 2C? Observe que aqui é a origem do sistema, então até o ponto F1 é C, a distância é C, e de 0 até o ponto F2 também é C. Então aqui eu tenho 2C, esse lado do triângulo. Então temos que 2A é maior que 2C. Então vamos lá, vamos fazer bastante conta para encontrar essa equação. Né? Então vamos lá, a norma, pela definição, nós temos que a norma do vetor PF1 mais a norma do vetor PF2 é igual a 2A. Consideramos, né, essa constante 2A. Então, calculando a norma do vetor PF1, nós sabemos encontrar essas coordenadas, né, que aí fica x mais c, y menos 0. E do PF2, as coordenadas é x menos c, y menos 0, igual a 2A. Então, calculando essa norma de x mais c, y menos 0 e de x menos c, y menos 0, nós temos a raiz quadrada de x mais c ao quadrado mais y ao quadrado, mais a raiz quadrada de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2A. Bom, vamos resolver as contas dentro da raiz, né? Então, vou desenvolver esse quadrado, vai ficar x ao quadrado mais 2xc mais c ao quadrado mais y ao quadrado. Na outra raiz, nós temos quadrado de x menos 2 vezes xc mais c ao quadrado, somando y ao quadrado. Isso tudo igual a 2A. Vamos lá. Então, vamos passar a segunda raiz para o outro lado. Então, ficaremos aqui com a raiz de x ao quadrado mais 2xc mais c ao quadrado mais y ao quadrado igual 2A menos a raiz quadrada de x ao quadrado menos 2xc mais c ao quadrado mais y ao quadrado. Pronto, a ideia aqui é nós conseguimos tirar essas raízes, né? Então, eu vou elevar ao quadrado dos dois lados. Elevando ao quadrado dos dois lados, nós vamos ter aqui a raiz, nós vamos eliminar a raiz, vai ficar x ao quadrado mais 2xc mais c ao quadrado mais y ao quadrado igual. Do outro lado, eu vou levar ao quadrado isso tudo. Observe que aqui esse ao quadrado e depois a raiz ao quadrado. São os dois termos aqui do quadrado. Então, vamos lá. 2A ao quadrado fica 4A ao quadrado menos, seria 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, vai ficar 2 vezes 2A, vai ficar 4A, que multiplica pela raiz. Né? E você levando a raiz ao quadrado, vai ficar x ao quadrado menos 2xc mais c ao quadrado mais y ao quadrado. Vamos lá, está quase acabando. 4, então do lado de cá, né, nós vamos poder eliminar algumas coisas. Né? Nós temos, por exemplo, o x ao quadrado com x ao quadrado, o y ao quadrado com y ao quadrado, né? E o c ao quadrado com c ao quadrado. Então, esse menos 2xc do segundo lado da igualdade, né, passando para o outro lado, somando com 2xc, nós vamos ter 4xc. Né? E o que sobrou foi 4a ao quadrado menos 4a raiz de x ao quadrado menos 2xc mais c ao quadrado mais y ao quadrado. Bom, pessoal, então, elevando ao quadrado a equação anterior, nós vamos ter x ao quadrado, c ao quadrado, menos 2xc ao quadrado mais a ao quadrado, igual a ao quadrado que multiplica esse somatório. X ao quadrado, menos 2xc, mais c ao quadrado, mais y ao quadrado. Bom, então, nessas igualdades aqui, nessas três equações, né, é apenas simplificação. Né? Então, nosso objetivo aqui é encontrar uma equação mais simples, então eu fiz algumas simplificações, né? E observe a equação 1, e na equação 1 eu consegui colocar x ao quadrado
né, em evidência, ficou a ao quadrado menos c ao quadrado mais a ao quadrado vezes y ao quadrado igual a ao quadrado vezes a ao quadrado menos c ao quadrado. Então essa equação, né, ela está um pouco complicada assim para a gente, não está bem reduzida e a gente quer chegar numa equação bem simples, como a equação dada inicialmente, né? Então, o que é que eu posso fazer? Eu vou chamar esse a ao quadrado menos c ao quadrado de b ao quadrado, porque como nós sabemos, o a é maior do que o c, então isso aqui vai dar uma coisa positiva. Então, se dá uma coisa positiva, eu vou chamar essa diferença de b ao quadrado e sei que esse b vai ser positivo. E para isso tudo é para poder simplificar a nossa equação. Então vamos lá. Substituindo na equação 1 o b ao quadrado, que é a ao quadrado menos c ao quadrado, nós vamos ter x ao quadrado vezes b ao quadrado mais a ao quadrado vezes y ao quadrado igual a ao quadrado vezes b ao quadrado. Pronto, a equação ficou bem mais simples quando eu fiz essa substituição. Estamos quase lá. Basta agora dividir toda a equação por a ao quadrado e b ao quadrado. Vamos lá? Já cansaram? Dividindo a equação acima por a ao quadrado, b ao quadrado, encontramos a equação da elipse, né? Então, se eu dividir por a ao quadrado, b ao quadrado, aqui vai dar 1, né? Desse lado da igualdade. Embaixo do x ao quadrado vai ficar a ao quadrado, que eu vou poder cancelar, né? O b ao quadrado. Embaixo do y ao quadrado eu vou cancelar o a ao quadrado com a ao quadrado, vai ficar b ao quadrado. E encontramos, enfim, a equação que nós queríamos, né? Essa equação ela é bem simples, ela é uma equação de uma elipse, né, que tem o centro na origem, né, e vai ser muito importante para a gente, né, traçar uma elipse, esboçar uma elipse, né, bem interessante. Equações da elipse. Bom, na primeira figura você tem uma equação, né, da elipse, x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, né, que é exatamente a equação que acabamos de encontrar. Né? Observe aqui que ela tem o centro na origem, né? Nós temos o vértice V1 e V2, né? Que é exatamente o segmento que define o eixo maior, e o eixo menor, que é o segmento AB. Né? Aqui também está destacado os lactos retos dessa elipse. Né? E do outro lado, na outra figura, nós temos uma elipse em que o eixo maior está no eixo Y. Observe que V1 e V2 está no eixo Y. Né? E a equação dela é dada por x ao quadrado sobre b ao quadrado mais y ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1. Observe que o b está exatamente embaixo do x ao quadrado. É fácil identificar quem é a e b porque o a, né, nós vamos verificar que 2 vezes a é exatamente a medida do eixo maior. Então, e 2 vezes b é exatamente a medida do eixo menor. Então é fácil saber quem é a e b quando você tem os números, né, que o a é maior que o b. Né? E a medida do lactos retos também podemos calcular por 2b ao quadrado sobre a. Essa medida do lactos retos basta substituir as coordenadas do foco F1 ou do foco F2 na equação e você encontra a medida dessa altura aqui do L2, por exemplo. Então você encontrando o y do L2, né, substituindo as coordenadas de F2 na equação, você encontra exatamente que a medida do lactos retos é 2b ao quadrado sobre a. Então, com essas equações aqui fica fácil a gente, né, esboçar a elipse, né, e também, né, encontrar as equações desse tipo. Exemplo 2. Encontre a equação e esboce a elipse de focos F1, menos 2 e 0, e F2, 2 e 0, sendo a medida do eixo maior igual a 5 unidades de comprimentos. Então, observe aqui que nós temos uma elipse, né, foi dado os focos, esses focos estão sobre o eixo X, né? O F1 é menos 2 e 0, o F2 é 2 e 0, né? E foi dada a medida do eixo maior, né? Que é 5, né? E o eixo maior nós sabemos que é 2A, então é fácil até encontrar o A, né? Então vamos lá. Como os focos estão sobre o eixo OX e o centro vai estar na origem, né? Se você perceber, o centro é o ponto médio do segmento F1 e F2, né? Então, se um é menos 2 e 0, o outro é 2 e 0, o centro está na origem, né? Então, a elipse tem equação, então a elipse vai ter essa equação.
x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, como vimos nas equações anteriores, né? Essa elipse, o eixo maior dela está exatamente sobre o eixo x, né? Além disso, o c é igual a 2, né? O c é a distância da origem até o foco, o F1 e F2, né? Se quiser, vocês podem marcar esses pontos F1 e F2 no plano, né? E ir seguindo os passos, né? Mas dá para identificar também apenas pela observação da equação. Aqui no passo 2, né? O eixo focal é a reta y igual a 0, né? O eixo focal que exatamente os pontos F1 e F2 estão sobre o eixo x, então é exatamente a reta y igual a 0. Bom, no passo 3, temos que a medida do eixo maior é igual a 2A. Logo, 2A é igual a 5, que foi dado na questão, né? Então, A é igual a 5 sobre 2. Então, quem vai ser as coordenadas dos vértices V1 e V2? Bom, você sabe que da origem, a distância da origem até o vértice é A. Então, você tem que V1 é menos 5 sobre 2 e 0. E V2 é 5 sobre 2 e 0. Vocês podem aqui, nesse caso, marcar os pontos no plano e vocês vão observar facilmente. No quarto passo, nós temos que, né, até pela própria demonstração da equação da elipse, nós temos que b ao quadrado é a ao quadrado menos c ao quadrado. Então, se nós temos que a é 5 sobre 2 e temos que c é 2, você substitui a e c aqui e encontra b. E quem vai ser b? 3 sobre 2, né? Logo, a medida do eixo menor é igual a 2b, né? Então, 2b é igual a 3, então, nesse caso, é exatamente a medida do eixo menor, né? Que 2b é igual a 3. Eu multipliquei 2 vezes b e b é 3 sobre 2. Né? Então, outro ponto que a gente pode encontrar é o A e B, que é exatamente os pontos do segmento do eixo menor, né? Então, ele está sobre o eixo Y, né? Então, a primeira coordenada é 0, e se você tem do centro até o ponto A, você tem a medida B, né? Que é 3 sobre 2. E do centro até o ponto B, você tem menos 3 sobre 2. Também é fácil encontrar esses pontos aí. No passo 6, a medida do lactus reto é dado por 2b ao quadrado sobre A, né? Então, isso vai ficar 9 sobre 5, que dá 1,8, né? Então, agora que o passo 7, o passo importante, né, que é a construção da elipse, é claro que todos os outros passos poderiam ser construídos, né, fazendo o passo e colocando no plano XY, às vezes fica mais fácil para vocês. Então, vamos lá. Então, aqui eu marquei peguei cada elemento lá do passo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e marquei no plano XY. Então, aqui nós temos o centro, o foco F1 e F2, as coordenadas menos 2 e 0, 2 e 0. Né? Depois, nós marcamos os vértices, as coordenadas dos vértices, né? Marquei esses pontos. Aí depois marquei o ponto A e B também, que nós encontramos as coordenadas do ponto A e B que está sobre o eixo Y. Aí uma coisa interessante é no foco você marcar exatamente, você sabendo que a medida do lactus é 1,8, que esse segmento L1, R1 é 1,8 e L2, R2 também é 1,8, basta você pegar aqui da origem até esse ponto, a metade, que é 0,9, né? E encontrar o ponto L1, e aqui também encontrar o ponto R1, novamente encontrar o L2 e o R2. Você tendo vértice, centro, A, B, L1, R1, L2, R2, aí você liga esses pontos com cuidado, né? E aí você vai encontrar exatamente o que nós estávamos procurando, que é a elipse, hipérbole. Definição 3. Uma hipérbole é o lugar geométrico dos pontos do plano cujo módulo da diferença da distância a dois pontos dados, F1 e F2, é constante e é menor que a distância entre F1 e F2. Então, aqui em vermelho nós temos o lugar geométrico chamado de hipérbole, né? Os focos, os pontos F1 e F2 são os focos da hipérbole, né? E aqui eu pego um ponto P sobre a hipérbole, né? Então, pela definição, nós temos que o módulo, né,
da norma do vetor, novamente usando aqui a álgebra vetorial, PF1, né? Menos a norma do vetor PF2, isso vai ser sempre uma constante. Para qualquer ponto que eu pegar da hipérbole, isso sempre vai ser constante, que eu vou chamar aqui de 2A também, né? Vou chamar de 2A, com A maior que zero. Elementos da hipérbole. Como fizemos para a elipse, né? Os elementos são bem parecidos, então F1 e F2 são os focos da hipérbole. Nós temos também o eixo focal, que é a reta que passa pelos pontos F1 e F2. A interseção do eixo focal com a hipérbole V1 e V2, né? Nós chamamos de vértice. O centro é exatamente o ponto médio entre V1 e V2, ou F1 e F2, né? A reta normal, que é a reta N perpendicular ao eixo focal. O segmento V1 e V2, agora ele é chamado de eixo transverso. O segmento que liga os dois vértices é chamado de eixo transverso. E o segmento AB, que eu estou colocando aqui, depois a gente vai ver isso nas contas, é chamado de eixo conjugado. O segmento L1 e LR é o lactus reto, né? Que como a elipse nós temos dois lactus retos que passam pelo foco F1, né? É um segmento que passa pelo foco F1, é perpendicular ao eixo focal e toca em dois pontos da hipérbole. Então são esses elementos da hipérbole que nós vamos precisar para construir e esboçar a hipérbole. Bom, equações da hipérbole, né? Então aqui eu tenho, fazendo aquelas contas lá bem parecidas para a parábola, né? Nós podemos encontrar a equação da hipérbole x² sobre a ao quadrado menos y² sobre b ao quadrado igual a 1. Nós temos uma hipérbole em que o eixo focal é o eixo x, né? Observe que o a ao quadrado está exatamente embaixo do x², né? E o sinal negativo está na frente de y² sobre b ao quadrado. Isso é importante observar, né? E aqui do outro lado eu já tenho uma equação y² sobre a ao quadrado menos x² sobre b ao quadrado igual a 1. Agora observe que o a ao quadrado está exatamente embaixo do y² e o negativo está no x² sobre b ao quadrado. Isso é o que acontece. Nesse caso, o eixo focal vai ser o eixo y, né? E a hipérbole vai ser assim, como mostra a figura, né? Então aqui bem parecido com a elipse, nós temos aqui a medida do eixo transverso, né? O eixo transverso de V1 a V, nas duas figuras, ele é 2A, né? O A é exatamente a distância do centro até o vértice, né? E aqui, do centro até o vértice V1 também é A, então vai ficar 2A. O eixo conjugado, depois vamos ver quem é esse B, né? Exatamente esse B aqui está embaixo do x² aqui do y². Então 2B é exatamente a medida do eixo do eixo conjugado, que é o eixo AB, né? A medida do lactus reto também você pode pegar as coordenadas do foco, substitui na equação, você encontra o y do L1, esse y do L1 vai ser a medida de L1 até F1, aí você dobra essa medida e vai encontrar exatamente 2B² sobre A.